Podcast Ágape no Ar, sim, estamos. E hoje com um convidado muito especial. A gente vai falar um pouco da área militar aqui com o Coronel Soares. Tudo bem? É um prazer nosso aqui receber o senhor, falar dessa área tão importante para a nossa sociedade em geral. Então vamos começar com você se apresentando. Conta um pouco da sua vida, sua história. Olá, para nós também uma alegria, né, muito grande poder compartilhar com todos aí um momento. E iniciamos então falando um pouco sobre a nossa vida. Eu sou nascido em Goiatuba, né, no 14 de agosto de 1965. Pareço novinho, mas já tem uns dias aí pelas costas. Eu morava ali na rua Pernambuco, 1223. De vez em quando eu passo lá na rua e vejo a casinha, né? A casa onde nós morávamos, ainda está praticamente do mesmo jeito. Pouca coisa mudou. E isso nos leva a pensar, né? Tanto que o tempo passa rápido, de que pouco tempo atrás éramos crianças e agora já estamos na idade adulta. E daqui uns dias já estaremos dentro do Estatuto do Idoso. Mas faz parte. Então eu nasci aqui nos arredores, né, de Goiatuba, especificamente Fazenda Santana. E fiquei em Goiatuba até a idade aí de 11 para 12 anos, quando fomos para Goiânia. Meus pais mudaram para lá e fomos para lá. Lá em Goiânia eu sempre tive esse ímpeto, essa coisa meio que nata, né, ou inata, de militar. As minhas brincadeiras de criança eram cowboy, né, gostava muito. E de Goiânia, quando eu completei a idade para o Exército, né, o serviço militar, sempre tendo aquela vontade, aquele interesse, aquela identidade, né, com a área militar. Aí foi quando eu fui para o Exército, na época, de 17 para 18 anos. E no Exército, fiquei o primeiro ano, e com essa história que eu vou contando aqui, já vou praticamente arrematando algumas perguntas que me foram enviadas para a gente trabalhar. E na época, quando nós chegamos no Exército, aquela coisa de menino, né, saído do interior, com pouca experiência, e aquele ambiente totalmente diferente, com exigências extremas, apesar que nesse aspecto nós não tivemos grande dificuldade, porque a nossa educação, meu pai e minha mãe, eram pessoas que cobravam muito, né, que exigia. Então quem tem um padrão de educação nesse aspecto, nesse ponto, que é exigido, cobrado, não aquela exigência desnecessária, aquela cobrança desnecessária, mas aquela exigência de pai e mãe preocupado e amoroso com o intento, né, de que o filho seja realmente preparado para a vida, que tenha uma educação. Hoje nós trabalhamos especificamente na área de educação e vemos que é um fator preponderante, né, para que a vida continue e que as pessoas educadas elas terão um preparo melhor e, por conseguinte, esse preparo melhor terá condições de ter também uma vida melhor. Não só para ela, porque uma coisa que eu sempre tentei repassar aos meus filhos foi a educação que eu recebi. E eu sempre disse a eles, eu preparo vocês para serem cidadãos. E como cidadãos, vocês precisam ter essa preocupação, né, de ser pessoas que geram bem para os demais. E naquele ambiente de exército, né, apesar do impacto, do susto de estar naquele ambiente, nós logo conseguimos adaptar naquele ambiente militar de muita cobrança, de severidade, de exigência, de disciplina acima de tudo. Mas, como eu disse, não estranhei muito, porque eu já estava acostumado com isso. E aí, depois de um ano, né, já estávamos bem
habituados ao ambiente, eu decidi ficar por mais um ano. Fiz o curso de formação de cabo, mas como a ascensão na carreira no Exército naquela época estava muito fechada, muito difícil, não tinha vagas, né? Porque naquele tempo a carreira militar era totalmente diferente do que temos hoje. Quem ingressava na carreira militar naquela época não saía tão facilmente. Hoje é o contrário, né? As pessoas muitos nem querem ir para lá. E depois de 2 anos, eu resolvi sair, e menos de um ano depois eu ingressei na Polícia Militar do Estado de Goiás, e nela estou até hoje. É interessante que, basicamente, você já nasceu com a vontade de ser militar. Desde criança já transpareceu aí uma vontade, e isso percorreu no seu coração e percorre basicamente até hoje, né? Que você é diretor do Colégio Militar atualmente, né? Então, é tão interessante que atualmente é até difícil encontrar crianças que já têm esse chamado no seu coração, e é muito importante, é uma área muito importante, porque é para a segurança mesmo. E também, como ele fez a parte de segurança dele, agora ele está passando isso também para outras crianças e adolescentes. Esse chamado, esse poder e a importância do militar. E qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo dessa trajetória na corporação? Só complementando aí a sua fala, no que você falou a respeito da educação. E também você mencionou sobre aquela coisa que o ser humano tem. A Bíblia fala dos dons, né? Inclusive ela fala, buscai com zelo os melhores dons. E essa parte, ela tem a ver com a parte espiritual, né? Que nós temos vários dons, se formos falar de dons espirituais, mas também ela deixa claro que nós precisamos buscar também os melhores dons naturais. Nós sempre temos a preocupação, e às vezes falamos muito para algumas pessoas, que os pais, eles não são donos dos filhos. Então não é coerente exigir que o filho exerça uma atividade, uma profissão a qual ele não quer, né? Os pais têm muito dessa questão de querer realizar os sonhos dele nos filhos. De repente um pai ou uma mãe pensar, eu queria ser engenheiro, eu não fui por esse ou aquele motivo, então eu quero que o meu filho seja. No meu ponto de vista, é um erro muito grande, porque isso vem em contramão com essa questão dos dons naturais que as pessoas têm. Quando alguém exerce alguma atividade a qual ela não tem identidade, ela não será uma pessoa realizada, não será uma pessoa feliz, trabalhará muito, conquistará, mas sempre vai ficar faltando alguma coisinha, né, para completar essa coisa que a pessoa tem de natural. E já entrando no que você perguntou sobre questões de dificuldades, qualquer que seja a área que a pessoa for trabalhar, ela sempre terá dificuldade. Mas quando ela exerce alguma coisa que ela gosta, que ela tem isso como um dom natural, é intrínseco, inato a ela terá um pouco mais de facilidade, porque as barreiras, as dificuldades que elas vão encontrar no cotidiano, no dia a dia, serão vencidas, né, com mais entusiasmo, com mais vontade, com mais interesse. Então, qualquer que seja a atividade profissional que a pessoa for desenvolver, sempre terá dificuldade. No meu caso, por exemplo, tive muitas dificuldades, mas essas dificuldades elas foram melhor superadas por conta que eu sempre fiz aquilo que eu gostei. No Exército, como eu falei, logo que iniciamos, teve dificuldade? Sim. A primeira semana que nós ficamos no Exército, os períodos de quarentena que fala, nós ficamos ali quase um mês dentro do ambiente militar sem colocar a cara para fora. E quando eu saí, depois dessa semana, eu lembro até hoje, quando eu estava no centro da cidade esperando o ônibus, deu um
tipo um lapso, um apagão, um branco, e eu fiquei procurando onde eu estava. Porque não era habituado, não era acostumado com o ambiente, não era habituado a ficar muito tempo fora de casa. E, de repente, eu estava numa situação que eu, mais logo, fui acostumando e tal. E, como primeira dificuldade, é a questão da adaptação. Nós precisamos procurar estar adaptados com o ambiente ao qual a gente vive, né? Caso isso não ocorra, é muito complicado. Então, fazendo um paralelo aí entre várias questões, inclusive dentro da pergunta que você falou, as dificuldades, elas vêm sempre, elas são melhores superadas quando a gente faz algo que nós gostamos, porque quando fazemos algo que gostamos, nós vamos procurar estar melhor preparado, e quanto melhor preparados estivermos, melhor teremos condições de vencer os desafios, né? De adaptação, de preparação, né? Principalmente porque não adianta querer fazer algo se não tiver preparo, se não tiver domínio daquilo que se vai executar. Então, dificuldades com problemas de saúde, dificuldades com problemas financeiros, dificuldades com problemas de família, porque, de repente, na área militar, por exemplo, em alguns pontos nós ficamos muito ausentes, muito longe da família, dos filhos, e isso tende a, vamos dizer, desanimar um pouco. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente tem pela frente como desafio, e quando a gente percebe que aquilo que estamos fazendo é para nós, mas é também para os nossos filhos, parentes de um modo geral, nós temos uma condição melhor de vencer essas barreiras, essas dificuldades. Então, eu já tive várias dificuldades de adaptação, problemas de saúde, problemas de estar longe de casa, né? Uma série de questões que foram vencidas e ainda temos desafios sempre a superar, mas o que nos move a condição de vencer esses obstáculos, esses desafios, no meu ponto de vista, é sempre este, praticamente. Fazer aquilo que gosta e estar preparado para fazer aquilo que gosta. Não adianta só gostar, tem que estar preparado, tem que buscar sempre o preparo, né? E isso é algo contínuo, ininterrupto, porque senão nós vamos parar, né? Estacionar e andar para trás. Não é isso que as atividades profissionais exigem de uma pessoa. Com certeza, pegando um gancho em relação a os pais quererem que os filhos fazem aquilo que eles não foram, isso é algo que realmente acontece muito atualmente. E, às vezes, quando os filhos não fazem o que eles queriam que eles fizessem, os pais ficam frustrados e os filhos ficam frustrados porque os pais ficaram. E acaba que, quando os filhos fazem o que os pais querem, eles se tornam profissionais frustrados. É onde, igual o senhor falou, estaciona, não vai para frente. Ou então, é onde gera essa ambiguidade de problemas mentais que está tendo atualmente. Então, essa pressão dos pais é muito importante, ter essa noção, né? Mas atualmente é muito difícil mesmo. Imagino que o senhor tem mais acesso a isso do que a maioria. Então, é interessante também o senhor falar sobre os desafios, porque as pessoas acham que tudo é mil maravilhas, né? Ah, eu gosto de fazer, eu vou fazer, vai ser tranquilo. Mas não é bem dessa forma. Tudo tem desafio, tudo tem os seus prós e os seus contras. E quais características o senhor considera fundamental para ser um bom líder no ambiente militar? As características de um líder, quer seja no ambiente militar ou em qualquer outro ambiente, elas são basicamente as mesmas. É interessante notarmos que a própria natureza, se a gente for pensar, por exemplo, no meio dos animais, por exemplo. Qualquer animal, ele tem, quando ele vive em grupo, sempre terá ali um líder. E o líder se destacará por vários aspectos. Por ele ser mais forte, fisicamente, isso tem muito a ver,
né, principalmente na questão da carreira militar, porque se o indivíduo não tem uma saúde adequada, se ele não procura manter a sua saúde física, né, nós vamos falar também da questão emocional, mas a parte física ela é extremamente importante, porque nós somos levados a questões onde o corpo precisa reagir, e o corpo precisa reagir de forma rápida. Se não tiver uma condição adequada, né, ele tende a sucumbir. Então ele precisa ser forte, forte fisicamente, forte mentalmente, porque qualquer líder ele precisa ser inspirador, né? Nós temos uma diferença muito grande de quem comanda e quem lidera. Quem comanda, comanda facilmente, porque ele comanda ele tem sempre alguém para, vamos dizer, a grosso modo falando, para mandar, para ordenar. E a liderança é diferente. A liderança ela precisa ser contagiante. Inclusive, tem uma parte bíblica que eu gosto muito de usar quando se fala em líder. Não me lembro muito bem a parte, onde está o texto, mas eu lembro que essa parte fala de Davi. Davi ele estava vivendo a época de forma marginalizada, escondido, porque estava sendo perseguido, e em um determinado momento ele pensou, como se diz, pensou alto. E quando ele pensou alto, ele comentou, ele falou: "Ah, quem me dera beber da água da fonte." E ele fala da fonte. E 2 soldados ouvem o que ele fala e saem, atravessam o campo filisteu, o campo dos inimigos, né, passam por perigos muito grandes, vão até a fonte e trazem até ele a água. E ele pergunta: "De onde é essa água?" "Aí é da fonte que o senhor falou." E ele disse: "Não é justo que eu beba dessa água." Porque ele percebeu que a água que ele tomaria, ela custou muito sacrifício. E talvez até pudesse provocar a morte daqueles soldados. E ele pega aquela água e joga fora, né, como sinal de respeito, né? E aí ele reconhece o esforço dos seus liderados, que já haviam reconhecido o esforço do líder. Ou seja, se o líder não tiver como pressuposto ser inspirador, ser exemplo, ele não será um líder. Ele será um mandador, uma pessoa que só comanda, que só manda. E há muitas formas de nós fazermos com que as pessoas executem aquilo que são inerentes a ela, porque uma das questões do líder é o respeito, né? Do liderado também o respeito. Se isso não acontecer, nenhum líder consegue executar bem a sua função. Então, há que se ter muito preparo para ser um bom líder. Preparo físico, na questão voltando para a parte militar, um preparo psicológico muito grande, porque, como eu falei, nós podemos esbarrar em qualquer questão a qualquer momento. Então, precisamos agir de forma muito rápida. Vemos na carreira militar muitas coisas, vamos dizer, ruins, né? E quando vemos coisas ruins, a tendência às vezes, agirmos pelo emocional. E, às vezes, não podemos agir pelo emocional, nós temos que agir pela razão. Às vezes, você chega em um local de crime, por exemplo, e vê aquela barbaridade, aquela atrocidade que uma pessoa cometeu contra o outro. E, logo de imediato, a gente, naquele ímpeto, quer fazer justiça, quer agir, né, impetuosamente. E, às vezes, isso não é o correto, não é o certo. Temos que fazer cumprir a lei, temos que fazer cumprir todo o aparato legal. E o preparo emocional, psicológico, nesse caso, tem muito a ver, né? E uma outra questão que é extremamente necessário para formar esse tripé é a questão do preparo relacionado com a atividade em si, né? O preparo técnico. Porque o líder ele estará sempre sendo sabatinado, né? Colocado à prova. Ele precisa agir, tomar decisões rapidamente. E o que faz com que a pessoa tome uma decisão rápida e acertada é o seu preparo. Porque no meio militar, principalmente, nós não podemos ter dúvidas em determinados momentos para tomar determinadas decisões. Então, se eu não tiver esse preparo técnico, profissional, um preparo físico e psicológico,
fatalmente não conseguirá ser um bom líder. E como que é um dia a dia de um coronel? Quais responsabilidades exigem mais foco e mais planejamento? Ou é mais no supetão? Tudo aquilo que a gente faz de forma planejada, a tendência é dar certo. Não quer dizer que um planejamento ele vai ser executado 100% da forma que foi planejado. Porém, se sair aí pelo empirismo ou fazendo de qualquer forma, a tendência de dar errado é muito maior. Então, tudo na vida de um militar é feito em cima de planejamento. Tanto que a administração, por exemplo, ela tem vários tipos de formas de administração, né, de estilos. E uma das formas de estilos de administração que é muito utilizado é a administração militar, né? Você vê, por exemplo, o governo passado, o Bolsonaro, ele colocou muitos militares em vários comandos, né, ministérios e tudo mais. Nós temos agora, exemplo, em Goiânia, a vice-prefeita, ela é um coronel, e ela já convidou vários coronéis para assumir funções na administração, principalmente em alguns órgãos que foram sucateados pela administração anterior e que agora precisa de uma correção. Então, dará muito mais trabalho para corrigir, para consertar, do que se tivesse um planejamento, uma estrutura, né, e um comandamento com pessoas, obviamente, tecnicamente preparadas para que essa administração pudesse fluir melhor. Então, o planejamento é a base de tudo. Tudo que a gente vai fazer precisa ter o planejamento. Um planejamento mental, né, e para as questões mais complexas, um planejamento montado, né, com gráfico, com estruturas, com tudo mais, para que aquilo possa ser um fator norteador. E a administração militar, ela tem muito disso, de questões, né, de planejamento. Então, no nosso cotidiano não é diferente. No Colégio da Polícia Militar, nós temos aí, eu digo que nós temos duas mães. Eu tenho a mãe Polícia Militar, que tem os seus critérios, né, basilares, administrativos, e eu tenho a mãe Secretaria de Educação, que também é um órgão extremamente complexo e que exige muito, mas muito mesmo de administração, porque é um conjunto muito complexo, são vários fatores a serem alcançados, atingidos, né, que para conseguir essa gama toda, essa complexidade toda e fazer uma boa administração, se não tiver planejamento, fatalmente vamos sucumbir. E com a evolução tecnológica, ela tem mudado as estratégias militares ou tem ajudado? Você acha que pode ter piorado? Essa questão é muitíssimo importante, porque a vida é uma questão, uma constante evolução. Hoje nós estamos aqui de frente das câmeras, utilizando o microfone, mas isso já acontecia há tempos atrás, né? Nos parlamentos, nas áreas de discursos, de filosofia, de um modo geral. Nós temos aí, antigamente tinham teatros montados de forma a receber ali uma acústica adequada para que os espetáculos fossem feitos de forma boa, né? Excelente. Então, essa questão da evolução de tudo faz com que nós tenhamos que também evoluir. Um exemplo nós podemos usar, já buscando lá no princípio, né, lá no começo de tudo, essa é uma parte mais complexa, então eu preciso buscar aqui a nossa colinha para poder responder um pouco melhor essa parte. A vida militar, voltando para essa questão, havia uma época em que os alemães, especificamente os nazistas, sob o comando de Hitler, eles estavam tomando o mundo, né? A princípio ali pela Europa. Começou, quase que atingiu a Europa inteira. Dois homens foram cruciais nessa questão.
né, o primeiro-ministro inglês, e um outro cidadão, que ele era um matemático, e ele tinha incumbência, ele foi convidado para tentar resolver a questão da mensagem, da codificação de mensagem. E os alemães tinham uma forma que chamava de enigma, de mensagens codificadas. E os alemães estavam tomando conta da Europa, principalmente, porque eles tinham um sistema de comunicação extremamente útil. Eles tinham um sistema de captação de informações muito útil, muito bom, vamos assim dizer, excelente. E o sistema de informação ele é a alma de todo negócio. Tudo que você vai fazer, você precisa se informar, né, previamente para fazer aquilo que você tem intento. Então, os alemães estavam virando uma potência muito grande, porque eles tinham um sistema de comunicação muito útil, né? Funcionava muito bem. Então, essa pessoa, deixa eu ver o nome dele aqui, que ele é o Alan Turing. O Alan Turing era um matemático, cientista, e ele decifrou o código dos franceses, ou melhor, dos alemães. Como decifrar dos códigos alemães, ele sabia, né, onde os alemães iriam atacar, que pontos eles iam atacar e tudo mais. Ele começou, então, a montar uma máquina. E essa máquina, hoje, ela é o computador. E em cima dessa máquina, é tipo um computador gigante, né, com vários metros quadrados, para tão somente decifrar esse enigma. Ou seja, muito trabalho, muita atenção, muita dedicação que esse jovem teve para poder salvar não só o país dele, como também o restante da Europa e até o mundo, porque caso a Alemanha conseguisse, continuasse no seu intento, talvez ela tivesse conquistado a Europa toda e os seus tentáculos também atingiriam outras áreas do mundo. Então, por que nós observamos isso aí? A questão da informação, da tecnologia, né? Uma máquina gigantesca fora criada na época da Segunda Guerra Mundial para decifrar os códigos dos nazistas. Com isso, eles conseguiam antecipar onde seriam os ataques alemães e automaticamente eles evitariam esses ataques e o inimigo, os alemães no caso, tinham que montar outra estratégia. Porque as informações elas sempre foram codificadas, né? Desde o código Morse, o telégrafo, né? Hoje nós já temos uma tecnologia extremamente ultra, super, hiper moderna, vamos assim dizer, né? Há pouco tempo atrás, se quiséssemos falar com um parente distante, tinha que ser na base do telefone de ficha, do DDD, né? Descagem de orelhão e tudo mais. Hoje, né, a exemplo, eu falo com os meus netos que estão lá em São Paulo via ligação de WhatsApp. Então, a tecnologia, ela foi e sempre será de extrema importância. Em toda base, em toda administração, em toda área. E o militar, ele não pode ficar, né, alheio a isso. Inclusive, né, a parte militar, ela foi sempre, utilizava de recursos para poder vencer as suas guerras, e até mesmo, não só para vencer a guerra, mas para poder manter a paz. Você pega uma casa, por exemplo, uma estrutura, você enche ela de câmeras, onde você está em qualquer lugar do mundo, você consegue monitorar. Ou seja, é um sistema de segurança que usa a modernidade e que é extremamente eficaz. Não gera 100%, porque nenhum sistema de segurança é 100%, mas ajuda de forma incrível. Então, o meio militar também sempre foi até know-how muito grande, porque as forças militares têm em seu corpo engenheiros, né, técnicos, pessoas extremamente capacitadas em todas as áreas. Voltando aí no exemplo do antigo governo, Bolsonaro, parte de grandes obras que ele fez foram utilizando as Forças Armadas, os batalhões de engenharia, né, entre outros. Ou seja, nós não podemos ficar alheios a essa questão e, para finalizar, ela foi e sempre será muito útil. E
principalmente no meio militar, porque nós temos que sempre antever os problemas. Só quando conseguimos antever é que nós conseguiremos ser eficazes quando tivermos que combater, que tivermos que dirimir qualquer problema. Com certeza. E há alguma missão, alguma situação que marcou a sua trajetória, que você olha para trás falando, caramba, eu nunca vou esquecer? Bem, existem várias, né? Mas uma das que mais me traz à tona os pensamentos, que eu já passei por uma série de questões, se a gente for fazer aquela comparação de gato, né, com 7 vidas, eu acho que eu já queimei umas 5. Eu acho que eu já estou, como dizer, eu estou fazendo hora extra, porque já passei várias situações, já fui inclusive baleado, né, já fiquei internado em UTI por conta de questões de serviço. E quando a gente para e olha para trás, verifica que, como diz, nós não cumprimos ainda a missão, né? Eu ainda tenho muita coisa para fazer. E voltando àquele assunto que você falou, nós estamos hoje na área de educação porque isso é um chamado, né? Dentro da carreira militar, uma das coisas que eu sempre gostei é a questão da parte operacional, né? Da operacionalidade, e em segundo, a parte de ensino. Trabalhei na academia da Polícia Militar por algum tempo, e ali nós tínhamos ministrando, né, vários cursos. Já ministrei aula do curso de soldado, cabo, sargento, aperfeiçoamento de sargento, formação de oficiais, aperfeiçoamento de oficiais. Então, é uma área da atividade militar que também traz muito apreço, muita alegria em a gente executar. Porque a área militar, ela tem essa vantagem. Você, dentro da área militar, você pode fazer muitas coisas. Tem corpo musical, tem corpo de saúde, tem área operacional, tem área administrativa. Então, é um leque de opções que a pessoa pode, a partir do momento que ela adentrar, né, ali, ela vai sendo levada e automaticamente o próprio meio vai separando a pessoa, ou a pessoa vai escolhendo a parte em que ela quer trabalhar, para que volte naquela questão de estar fazendo sempre aquilo que ela gosta, aquilo que ela tem vontade, para que complete, né? Então, das várias questões que eu já passei e que eu sempre paro para pensar, é que como tive essa oportunidade, né, sobrevivi, então eu me sinto meio que na obrigação de continuar trabalhando, continuar desempenhando o meu papel, dando às pessoas, né, participando um pouco da experiência que a gente tem, e não tem nada mais gratificante do que participar da educação, do complexo educacional. Veja, só para fazer um parêntese, nós temos um problema na escola, por exemplo, que muitos pais querem que os filhos estejam conosco para que nós eduquemos essa criança. E não é por aí. Nós somos parte coadjuvante do processo. Ou seja, é um ciclo. Ele começa lá no berço, né, onde a pessoa, o pai e a mãe vai começar a desenvolver o cerne da pessoa, da criança. Essa criança estará sendo formada seu caráter até ali na média de 6, 7, 8 anos. Varia um pouco de pessoa para pessoa, né? A índole, o caráter dessa pessoa é moldada nesse período. A partir daí, é só uma manutenção. Quando se tem que fazer manutenção, não se pode deixar de lado. Mas a manutenção é mais fácil. Então, aí, quando a criança, o jovem, começa a ser educado lá no berço, será mais fácil essa manutenção. E quando o pai ou a mãe pensa em colocar esse jovem, esse filho, em um local onde esse local mudará essa pessoa, é muitíssimo complicado, porque ele já tem uma forma de agir, de pensar e de fazer as coisas. Então, nós somos parte coadjuvante do processo, né? Nós trabalhamos um aluno, esse aluno vai para casa, o processo é continuado em casa, ele volta para nós, nós damos continuidade nesse processo. Então, é que falamos que é um trabalho a 4 mãos, e que se tiver dedicação, ele é extremamente salutar, prático, e tem resultados extremamente positivos.
Com certeza. E, atualmente, quais são os maiores desafios enfrentados para manter a segurança nacional? Os desafios sempre foram praticamente os mesmos, né? Porque o ser humano ele tem dentro de si algo que o induz a cometimento de falhas, de erros, independente da situação. Nós temos aí como primeiro crime conhecido na face da terra, né? Lá em Gênesis, que um irmão matou o outro por questões supérfluas, né? Por situações que não teriam assim motivos para aquilo acontecer. E o ser humano, desde que ele pratica crimes contra o seu semelhante, quer seja contra patrimônio ou contra a vida, é uma questão que envolve o mundo inteiro. Todos trabalham nessa parte e, inclusive, os Estados Unidos teve um problema muito grande com serial killers e um dos pontos que foram utilizados para trabalhar, para evitar, foi justamente estudar as mentes criminosas. 2 agentes do FBI, na época, acompanhados de uma psiquiatra, eles passavam a entrevistar os piores criminosos que existiam. Para quê? Para traçar um perfil, perfil psicológico do criminoso. Porque você precisa, como eu disse, antever. Né? Quando nós fazemos um processo para antever, nós automaticamente estamos ali fazendo uma prevenção. Muita gente pensa que a prevenção ela é simples. Não é. A parte mais difícil que tem na segurança, de um modo geral, é a parte preventiva. Porque na prevenção, você tem que evitar acontecer. E para evitar acontecer, você tem que estudar, você tem que observar, como dizemos, a mancha criminal de determinadas áreas, de determinados pontos. Então, os desafios sempre foram praticamente os mesmos, né? E cada época que nós vivemos tem uma diferença maior. Hoje, quando falamos da parte de mídia em geral, do tanto que isso proliferou e proliferou muito rápido, hoje, por exemplo, o indivíduo planeja ações criminosas pelo celular, né? Pelo WhatsApp, pela internet de um modo geral. Então, há que se observar, pai, mãe, todas as pessoas envolvidas no processo de educação, de detectar, de verificar o que o jovem tem usufruído, usado, né, ingerido nessa parte. Né, onde é que ele acessa, o que ele acessa, para que não seja pego de surpresa por questões que depois ficam mais difíceis. Então, desafios sempre existiram e sempre vão existir. Hoje, né, a grosso modo, o mais difícil é justamente essa questão do monitoramento. Porque para monitorar, né, você tem que ter cautela, limite, porque você não pode entrar em aspectos pessoais, né, não pode invadir a privacidade das pessoas e, por conseguinte, isso cria uma dificuldade muito grande. Porque quando você vai cometer um crime, tem 3 fases, né, que é a cogitação, a preparação e a execução. O indivíduo está cogitando quando ele está pensando, quando ele está, né, tendo aquelas ideias. E essas ideias, hoje, nossos jovens são extremamente bombardeados com ideias esdrúxulas vindas, né, do sistema que nós temos hoje. Extremamente eficaz, viável, bom, mas, de certa forma, ele é perigoso, porque ele não é aparente, né? Ele não flui muito facilmente. Então, é preciso que se busque para tentar identificar. Nós temos, por exemplo, os nossos alunos da escola, eles não entram para a sala de aula com celulares, porque isso vai gerar uma série de problemas, né? Estímulos contrários ao aprendizado, e nós já notamos que algumas brigas, algumas coisas que acontecem, é porque o camarada, o aluno, a pessoa de um modo geral, ele começou ali no celular, né? E as pessoas se provocam mutuamente pelo celular. Às vezes você não precisa estar com a pessoa frente a frente para falar um comentário maldoso, né? Uma ofensa. Isso acontece muito também nas mídias. E nós não estamos muito preparados para isso, porque aconteceu muito rápido. Essa
parte, ela nos envolveu muito rapidamente. De repente, nós nos sentimos já mergulhados nisso. E falta em muitas pessoas o preparo para administrar o que nós vivemos hoje, essa enxurrada muito rápida desses mecanismos, né, de internet, de informação. Hoje nós temos, por exemplo, os fake news, que são extremamente devastadores. Hoje nós temos a informação em tempo real, mas essa informação, ela nem sempre é real, ou seja, ela não é verdadeira. Isso não é de hoje, isso começou no mundo, na época da Segunda Guerra Mundial, onde os russos inventaram um sistema de informação, a KGB, para poder monitorar as ações, principalmente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em contrapartida, criou a CIA para fazer um ato semelhante, ou seja, um vigiando o outro. Né? Daquela época para cá, não mudou muita coisa, só mudou o sistema, a forma com que isso é feito. E hoje a mídia, né, é extremamente usada para tudo isso. Nós somos o tempo inteiro monitorados. Onde quer que vamos, que formos, tem alguma coisa, né, uma câmera, um satélite nos olhando, nos espionando. Tudo que nós fazemos pelo celular, ele é captado, percebido. As movimentações financeiras, né, hoje tem uma série de crimes cibernéticos que acontecem porque as pessoas elas deixam os seus dados ali no sistema, né, que seja ele qual for, que são copiados para a prática de crime. Então, esse hoje, no meu ponto de vista, é o maior desafio que nós temos. Aprender a lidar com isso, né, principalmente de forma preventiva. Atualmente, os jovens têm acesso a basicamente tudo quanto é tipo de informação, né? TikTok, Instagram, tudo traz muita informação. E às vezes que nem é necessária. E a maioria dos pais também não monitoram, né? Na maioria das vezes, o adolescente, o jovem, está tendo acesso ali igual. Eu já vi vídeo de fazer bomba caseira no TikTok. Então, tem muita coisa, muita informação desnecessária, mas que acaba motivando o jovem. Às vezes nem estava pensando, mas motivou a entrar naquele tipo de coisa. Então, realmente, tem que se desenvolver alguma forma de monitorar essa parte. Só fechando essa pergunta que você fez, quero deixar uma frase aqui para que as pessoas possam refletir. A publicidade é um cadáver que te sorri. O que quer dizer isso? Hoje, os seres humanos eles são basicamente fantoches da publicidade. A publicidade ela guia, ela ordena, coordena e manda as pessoas fazerem aquilo que ela acha que deve fazer. E a publicidade hoje é uma arma utilizada em todos os campos, no comércio, de modo geral. Então, geralmente, nós somos conduzidos a comer o que a publicidade manda, a vestir o que a publicidade manda, a comprar, né, tudo aquilo que a publicidade manda. Então, nós estamos nos tornando fantoches, estamos deixando de ser nós mesmos, de fazermos aquilo que gostamos para entrar no modismo. Até alimento hoje, ele vamos dizer assim, a grosso modo, empurrado goela abaixo as pessoas. As pessoas comem o que é da moda, né? Eu vou comer pitaia porque a pitaia hoje é a moda. Eu vou comer kiwi porque o kiwi está na moda. Ou seja, uma inversão muito grande de valores e que podemos perceber que estamos sendo movimentados, monitorados e virando fantoche, né, desse sistema hoje que está invadindo as nossas vidas. Ou melhor, já invadiu. Com certeza. E que lições a disciplina militar traz para a sua vida pessoal? A disciplina militar, ela é um complemento daquela disciplina, como eu já falei, que ela precisa acontecer na vida do ser humano desde mais jovem. Porque a disciplina, ela é a mola mestre. A disciplina é o dínamo que conduz as pessoas a realizarem os seus objetivos, a conquistarem os seus objetivos. Um indivíduo que quer ser médico, por exemplo, ele precisa de muita disciplina.
ele precisa ter horário para acordar, para comer, para estudar muito e para descansar. Com certeza. Ninguém consegue tudo isso se não tiver ali uma disciplina muito grande. E, acima de tudo, como você falou há pouco tempo atrás, a questão do planejamento. Quem tem disciplina tende a ter mais planejamento. Quem não tem disciplina faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, no improviso. Então, a disciplina ela tem um entendimento muito amplo, né? Muitas pessoas acham que é só simplesmente ser um robô, fazer aquilo que se manda e pronto. Mas não, a disciplina ela conduz o ser humano para as suas conquistas, quer seja na parte física, quer seja na parte intelectual, né? E, acima de tudo, na questão da parte do pensamento, né? Do psique. Porque o indivíduo é o que ele pensa e automaticamente ele faz o que ele pensa. Então, quando o indivíduo age de forma contrária àquilo que se caracteriza como disciplina, é porque ele não tem ordenamento, controle dos seus pensamentos, né? E, a partir daí, nós verificamos que essa disciplina, que é a disciplina de um modo geral, ela é entalhada no ser humano em todos os aspectos. E, obviamente, o militarismo ele tem uma condição melhor de fazer isso. Nós dizemos que a hierarquia e a disciplina, né, elas envergam, mas não quebram. Se não tivermos esse quesito, né, de disciplina, porque quem entra na carreira militar, ele já tem que ter, né, como pressuposto básico que ele terá que ter disciplina. E, tendo a disciplina, depois ele vai simplesmente exercitá-la. E quanto mais ele exercita essa disciplina, mais condicionado ele fica. Chega num ponto em que ele não consegue mais ser uma pessoa desorganizada, desordeira, que faz as coisas de qualquer jeito, que faz as coisas de qualquer forma. Tudo ele terá que fazer dentro desse contexto. Planejado, né? E uma vez planejado, tem que ter disciplina para executar. Se você levanta às 4h30 da manhã para ir para a academia às 5, isso é disciplina, porque você tem já que ordenar o seu horário desde o começo do seu dia. Que você tem ali mentalmente ou por escrito todos os seus afazeres diários. E para você conseguir fazer tudo aquilo, se você não tiver esse ordenamento, você não tiver esse planejamento e, acima de tudo, essa disciplina, você não consegue realizar. Até para viver em liberdade precisa ter disciplina. Porque a liberdade não é o fato de você fazer o que você acha que deve, que você fazer o que você quer, né? O ser humano ele não é uma ilha. Tudo aquilo que ele faz reflete no seu semelhante. O pessoal confunde muito liberdade com libertinagem, né? E é onde ocorre esse erro, às vezes até um crime, porque vai lá e faz, eu sou livre para fazer isso, mas não é necessariamente dessa forma. E se uma pessoa ela quer entrar no exército, igual o senhor já falou, ela precisa ter disciplina, mas ela precisa ter algo a mais além de disciplina, tipo força de vontade, com certeza. O primeiro passo, né? Isso acontece meio que naturalmente. Quando você tem uma planta no chão, você vai observar essa planta e você vai verificar que ela vai tomando forma, né? Que ela vai se ajustando, que ela vai se adequando ao ambiente, né? Ao chão que ela está plantada, à quantidade de sol que ela toma. Tudo é uma questão meio que natural. Então, como eu disse antes, não adianta a gente querer ir contra aquilo que é natural, inato, próprio do ser humano. Então, quando uma pessoa ingressa ou tem um intento de ingressar na carreira militar, ela já tem isso dentro dela. O que nós fazemos no nosso dia a dia é exteriorizar aquilo que nós já temos internamente. Quando você vai para a escola, você aprende, mas aquele aprendizado já está dentro de você. O professor, o instrutor, ele vai simplesmente fazer eclodir, sair aquilo de dentro para fora. Se tiver identidade com aquilo que quer fazer, já é meio caminho andado. Então, o que a pessoa precisa ter para ingressar na carreira militar? Primeiro, querer, vontade. Segundo, fator importantíssimo,
Porque muitos que falam que têm vontade, mas na verdade não têm vontade, porque nós confundimos sonhos com duas outras questões, que é devaneios e alucinações. Devaneio é aquele pensamento que vem e vai rápido. Eu tenho um sonho de ser médico. Passou. Quer dizer, é um devaneio, algo que não está realmente impregnado na alma, no coração. Ou então a pessoa tenta ou pensa ser algo que é fora do normal, né? Fora da naturalidade das coisas. Isso é alucinação. Eu quero ser o super-homem. É uma alucinação. Agora, o sonho é algo real. E ele só vem para fora porque ele já está lá dentro. Né? Ele está no seu consciente, está no seu subconsciente. Por quê? Por vários fatores. Né? A criança, às vezes, ela toma gosto por algo que ela vê o pai dela fazendo. Ela já tinha dentro dela aquele intento, né? Mas quando ela viu fazendo, ela achou melhor, achou bom, e às vezes copiou ou foi atrás do exemplo do pai. Né? Os pais são extremamente importantes nesse ponto, porque eles vão determinar, né? Embora, como falamos, deve evitar impor, mas eles determinam muito o que um filho vai ou não fazer. Então, primeira coisa, ter isso intrinsecamente, essa vontade, esse desejo. Segundo, muitíssimo importante, preparar. Preparar e preparar. Preparar nos aspectos que nós já falamos, aspecto físico, aspecto mental e intelectual. Porque qualquer carreira hoje que for fazer, ela vai exigir muito, muito do intelecto. Então, se a pessoa achar que vai entrar em uma atividade militar e seguir carreira, e se ela estiver pensando que vai cair do céu tudo na vida dela, está completamente enganada. Ela vai precisar buscar muito, estar muito preparada para conseguir os seus objetivos. E, para a gente finalizar, um conselho que você daria para alguém que realmente está sonhando, não está tendo devaneios, para se ingressar na carreira militar? Os conselhos são só, resumindo, né, o que já foi dito desde o começo, é uma área extremamente interessante, muito boa. Como eu falei, desde os meus sonhos de brincadeira de menino, brincando de cowboy, né, até hoje, saí de Goiatuba como menino, fui para Goiânia, 2 anos de exército, mais de 30 anos na carreira militar, me aposentei, não me sentia à vontade de parar de aposentado, eu achei que eu ainda tinha muita coisa para poder ajudar, para poder compartilhar. Voltei a trabalhar e aqui estou. E se Deus quiser, né, enquanto Ele querer que eu fique nessa área, eu estarei. E às vezes eu vou até teimar um pouco para continuar ainda na área o mais tempo que eu puder. Porque nós temos que sentir essa vontade, esse desejo. E, acima de tudo, o ser humano ele precisa ser útil para ele e para os outros. Né? Um indivíduo que é meramente, como diz, um peso na terra, que não produz nada, né? Que não colabora com nada, principalmente para a vida dos demais, não tem sentido. Então, quer ingressar na carreira militar, fará um bom negócio, né? Sem sombra de dúvida. Porque assim como tem muitos desafios, existe muita possibilidade de crescimento, existe muita possibilidade de colher os frutos. Né? A pessoa que é uma pessoa que gosta de desafios, ela estará entrando no lugar certo. Se for uma pessoa que gosta de um ambiente amorfo, parado, sossegado, né, aí tem que procurar outra atividade, outra profissão, porque a atividade militar ela é ativa o tempo inteiro. Então, a gente encerra aqui o nosso podcast. Quero te agradecer por essa entrevista, foi muito boa. Eu aprendi muita coisa que eu jamais ia pensar. Foi quase uma aula de história. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Compartilhe esse vídeo,
comenta, curte, mostra para alguém que está querendo entrar na carreira militar, porque é muito importante, são excelentes conselhos de uma pessoa que realmente tem experiência nessa área. Então, ficamos por aqui. Quer dar algumas considerações finais? Bem, as considerações finais nós resumimos em apenas uma palavra. Uma frase, melhor dizendo. Nosso muitíssimo obrigado, né, pelo convite, pela participação, e nos colocamos ao inteiro dispor, não só aqui, como também fora, né, para quaisquer informações, qualquer dúvida que as pessoas possam querer esclarecer. E estamos com a grata satisfação de poder contribuir, né, para o crescimento da nossa sociedade. E esperamos, né, caso haja aí novos convites, estaremos sempre dispostos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada a todos.